o cristão ele precisa estar cheio do Espírito Santo, ele precisa estar revestido de poder, ele precisa ter conhecimento bíblico da palavra o suficiente para saber discernir o que é o fermento do fariseu, o que é um ensino mentiroso, o que é engano de Satanás que vai atrapalhar a fé. Por isso que eu gosto desse versículo que diz que acautelai-vos, que ninguém vos engane. É um cuidado que o cristão tem que ter, é um cuidado que a pessoa que serve a Deus precisa ter, e é um cuidado que Jesus ele vai, durante o capítulo, ele vai repetir isso muito, né? Sobre ter esse cuidado, sobre estar atento, sobre ter essa atenção com aquilo que se vai ouvir, com aquilo que vai ser ensinado e até mesmo com os sinais que vão se manifestar no final dos tempos. Olá, meus queridos amigos e irmãos, está começando mais um podcast bíblico. Você que nos acompanha pelo YouTube, pela TV, fique muito à vontade. Esse é o espaço onde aprendemos mais da palavra. Como você bem sabe, estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, e estamos já nos encaminhando para o final. Como passa rápido, né? Parece que foi esses dias que a gente fez o primeiro programa, o panorama geral, mas enfim, tem sido uma bênção e hoje Deus também vai falar conosco, vai falar com você de casa. E já te adianto que o capítulo de hoje é profético, escatológico. A gente vai para o Mateus 24, é esse capítulo que você pode deixar já aberto aí na sua Bíblia Sagrada. A gente vai mergulhar nos assuntos sobre o que Jesus falou acerca do fim dos tempos, os sinais. Enfim, muito estudo bom para o dia de hoje. E é claro que eu não estou sozinha, estou tendo a honra de receber ela, uma professora inteligentíssima. Pastora Ivone está conosco. Pastora, muito bem-vinda. Prazer é todo meu e obrigada por tanto elogio. Eu só posso dizer o que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando a gente entra na palavra de Deus e começa a ler, a gente percebe o quanto a gente precisa aprender todo dia. Mas é um prazer estar aqui. Sempre prosseguindo em conhecer ao Senhor, né, pastora? Quanto mais a gente sabe, a gente reconhece que não sabe. Exatamente. E o bom de estudar a Bíblia é que você vai perceber que não tem fim. Você pode mergulhar e sempre tem algo novo. E parece que a sua fome, quanto mais você come, sua fome aumenta ainda mais. Você tem que estudar a Bíblia para você entender o que a gente está falando. Mas, pastora, para quem não conhece, a senhora também é professora da Grade. Fala um pouquinho mais sobre essa plataforma, os cursos que tem disponível, para quem quiser, que está nos assistindo e quiser procurar um polo, ou de repente fazer até online. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, Júlia, a gente tem lá no www.agrade.com.br a nossa plataforma, o nosso site direitinho. Temos cursos online EAD, né? Curso bíblico básico, Libras, que é 0800, é gratuito. Olha que benção. Tem 2 cursos que a gente vai lançar também online daqui a pouquinho, 100% lá na plataforma. E tem os cursos presenciais também. Esse ano nós estamos com introdução bíblica, capelania e análise bíblica. Cursos, assim, excelentes para aquela pessoa que, como você falou, tem o desejo de conhecer, tem o desejo de aprender. É só você acessar direitinho, procurar entrar em contato conosco. O nosso telefone daqui do Rio de Janeiro é 3507-5999. Se você quiser mais informações, liga para nós. Horário comercial de segunda a sexta. Estaremos à disposição para informar tudo que você precisa saber. Perfeito. E eu fiquei curiosa sobre esses 2 cursos aí que vai lançar, porque assim, os cursos da Grade são muito completos. Eu sou remanescente, que eu sou da época que tinha o básico e o avançado. Aí eu fiz os 2 e é uma bênção, tenho vontade de fazer mais cursos. E se vai lançar novidade, eu quero saber mais ainda. Será que no final dessa gravação a senhora revela pra gente quais serão os lançamentos? Com certeza. Então fica ligadinho até o final que tem novidade aí chegando nos cursos da Grade, tá bom? E também estamos recebendo um pastor, né, que acho que a pastora Ivone nem conhece muito bem. Mãe e filho estão aqui no programa de hoje. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Olá, Júlia, obrigado pelo convite. A pastora Ivone quase não me conhece. A gente nem é parecido. É verdade. Mas eu agradeço o convite, que Deus possa abençoar, que a gente tenha uma tarde, um momento aqui especial para aprender da palavra de Deus.
Amém, eu creio nisso, né? A gente convida sempre o Espírito Santo para estar conosco e vai ser um tempo de qualidade, de aprendizado no Senhor. E eu vou pedir a bênção da pastora Ivone, pode ser, pastora? Consagrando esse momento. Com certeza. A gente sempre precisa ler a Bíblia com a presença do autor ali juntamente conosco, porque daí o entendimento é aberto. Então, oremos em nome de Jesus. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, nós chamamos ao Senhor, ao seu Santo Espírito, para que dirija-nos nesta tarde, nesse estudo bíblico. Pai, que os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais sejam abertos e compreendamos, ó Deus, a sua boa, perfeita e agradável palavra para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora Ivone. E agora a gente pode começar. Eu vou abrir aqui as minhas anotações. Enquanto isso, você aí de casa prepara o seu caderno para poder registrar tudo que Deus for falando com você. Nesse capítulo, a gente vai encontrar o sermão profético, o princípio das dores, vai falar sobre os sinais, vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, exortação à vigilância e também a parábola dos dois servos. É muito interessante aqui pra gente tudo que será tratado neste capítulo. Começando aqui no versículo 1 e 2, Jesus vai falar sobre a destruição do templo e vai dizer, né, Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. E aqui a gente sabe, né, pastora, que já aponta para a destruição do templo, que viria a vir ali no ano 70. Mas existem outras vertentes que a gente pode ter dentro dessa fala de Jesus? Sim, primeiro nós precisamos considerar o contexto. No capítulo 23, Jesus acaba de sair de uma discussão fervorosa com os fariseus, com os escribas, com os religiosos da época, justamente envolvendo o templo, o altar, a oferta. E aí a gente vê que esse templo, ele era muito suntuoso, era algo assim magnífico. E os apóstolos chamam a atenção de Jesus para ele prestar atenção na estrutura, na construção, como era de mármore, muito ouro, algo assim que a gente não consegue imaginar de tão magnífico que era. Então Jesus, ele vai dizer que apesar de ser tão magnífica aquela construção, ela não era eterna. Ela tinha tempo de duração e ela pereceria. E aí ele vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra, fazendo alusão, né, uma alusão profética à destruição do templo que ocorreu no ano 70, quando o general Tito, o general romano, invadiu Jerusalém e invadiu também o templo e tudo veio abaixo. Quer dizer, Jesus estava fazendo uma comparação não explícita, mas uma comparação implícita entre o eterno, que é o espiritual, que dura para sempre, e aquilo que é terreno, aquilo que é humano, aquilo que é transitório, que é passageiro. Embora o templo fosse tão importante, tão magnífico, ele tinha um tempo de duração, ele ia perecer. Já as coisas espirituais, como Jesus chama a nossa atenção, elas são eternas. E um dos sinais também, né, pastora, é o terceiro templo, a construção desse terceiro templo, que é um dos indícios também da volta de Cristo. Sim. Né? Verdade. E agora a gente vai ver outros sinais também que Jesus vai falar nesse capítulo, aqui do versículo 3 até o versículo 14, vai falar sobre os sofrimentos e as perseguições. E aí Jesus começa falando, né? Ele estava no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e começaram a perguntar em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de que o Senhor vai voltar e de tudo acabar? E aí Jesus vai dar uma série aqui de sinais, só um resumão para você. Vai falar sobre enganadores religiosos, conflitos e guerras, desastres naturais, fome, perseguição aos cristãos, a frieza espiritual, né, o amor se esfriando, traição e ódio, e também vai falar sobre a perseverança em pregar o evangelho. Aí a gente começa aqui falando, né, tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser o Messias, né, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Pastor Lucas, acho que a gente tem que pedir sempre ao Senhor esse discernimento espiritual para poder entender, né, que a palavra de Deus é verdadeira e já veio o Messias, mas infelizmente, como a palavra alerta, muitos virão e farão essa mesma declaração.
irão fazer até sinais, como a palavra fala, mas a gente tem que estar atento e ter discernimento. Principalmente com as palavras de Jesus, porque ele mesmo alertou, né? Acautelai-vos, quer dizer, tenham cuidado, vai aparecer isso, é inevitável que aconteça. E o cristão, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, ele precisa estar revestido de poder, ele precisa ter conhecimento bíblico da palavra o suficiente para saber discernir o que é o fermento do fariseu, o que é um ensino mentiroso, o que é engano de Satanás que vai atrapalhar a fé. Por isso que eu gosto desse versículo que diz que acautelai-vos, que ninguém vos engane. É um cuidado que o cristão tem que ter, é um cuidado que a pessoa que serve a Deus precisa ter, e é um cuidado que Jesus ele vai, durante o capítulo, ele vai repetir isso muito, né? Sobre ter esse cuidado, sobre estar atento, sobre ter essa atenção com aquilo que se vai ouvir, com aquilo que vai ser ensinado e até mesmo com os sinais que vão se manifestar no final dos tempos. Exato, e são vários sinais, e a palavra vem para alertar. Até enquanto estudava, eu lembrei de 1 Tessalonicenses 5, que vai dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão, né? Até diz, quando tudo estiver em paz e segurança. E o dia do Senhor virá assim, de repente. Só que no versículo 4 fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, Jesus está alertando aqui para que a igreja seja atenta e tenha ali o conhecimento da palavra para reconhecer os sinais, assim como a gente olha para o céu e vê que tá ficando escuro em pleno dia, a gente sabe, vai chover, não é? Então, para a gente olhar para o céu e perceber os sinais. Mas, pastora Ivone, muitas pessoas vão falar assim: mas Jesus está voltando desde o tempo da minha bisavó. Esses sinais que a Bíblia tanto fala estão acontecendo hoje? Sim, mas também já aconteceu há tanto tempo. Como diferenciar, como saber o tempo certo? Esse foi um problema muito sério, Júlia, que aconteceu, porque Jesus fala, ainda enquanto está aqui, sobre a sua vinda, sobre a sua volta. E aí, na parábola dos 2 servos, tem um servo que é bom, que é fiel, que vai trabalhar de modo a esperar a volta do seu senhor. Já o outro começa a considerar que o Senhor está demorando muito. Então, porque o Senhor está demorando muito, pode ser que ele não volte. E aí ele deixa de fazer o que ele deveria fazer. Então é isso, as pessoas falam: desde o tempo da minha avó que Jesus está voltando e não voltou ainda. Mas ele vai chegar a qualquer momento, né? E o problema é que a qualquer momento a gente pode ser surpreendido. Exato. Então, o capítulo 24, sobretudo, ele enfatiza a importância da vigilância. Então, já que a gente não sabe a hora, vamos vigiar, vamos trabalhar, vamos viver uma vida de acordo com o padrão de Deus, para que na volta dele a gente não seja pego desprevenido. Exatamente, né? pastor. Sem vigilância. Claro. Segundo Pedro, o próprio Pedro exortando a igreja, segundo Pedro capítulo 3, nos versículos 2 e 3, ele diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Parece um texto de hoje, né? Alguém falando hoje isso. Então, quer dizer, é um cuidado que a gente precisa ter, porque o Pedro já estava alertando a igreja sobre isso. Olha, vai ter esse tempo em que as pessoas vão questionar, porque a promessa parece que está tardia, parece que a coisa não está acontecendo, parece que o tempo está passando, e como o próprio Senhor Jesus disse, que como nos dias de Noé, pessoas casavam, se davam esse casamento e ninguém dava atenção até que a coisa aconteceu. Sim. A volta de Jesus, eu creio que vai ser da mesma forma. A gente vai continuar explicando, vai continuar alertando, e as pessoas vão continuar vivendo até que a coisa aconteça. Por isso que a gente tem que estar muito atento àquilo que a palavra tem nos ensinado. E ainda que leve muitos anos, a gente não sabe se nós somos a última geração ou se ainda levará um tempo, mas independente disso, você não vai viver nessa terra para sempre. Então, você tem ali até um limite, o quanto que a Bíblia diz, de 120 anos, nessa janela que cada um tem de forma individual, para poder aceitar a Jesus, né? E embarcar na arca, né? Porque a arca de Noé nada mais é do que uma representação apontando para o salvamento de Cristo, né? Levando e salvando a todos nós de toda a situação. Mas precisamos estar prontos, de fato, e um exemplo que eu gosto muito que tem na Bíblia Sagrada, até na minha versão vai dizer isso, né? Das dores de parto. Porque a gente ouve falar de destruição, de guerras, de pestes há muito tempo também, Sim. de fato.
Tanto que muitas pessoas achavam que há tantos anos atrás, por dada ocorrência, Jesus iria voltar, enfim. Mas as dores de parto, a senhora pode falar isso com mais propriedade, né? Mas você começa a sentir, de repente a mulher vai dar à luz 12 horas depois, e ela vai sentindo ali as contrações, elas vão sendo espaçadas, mas conforme vai chegando o tempo do nascimento, as contrações ficam menos espaçadas, mais intensas. O tempo é menor, né? É uma atrás da outra. Quando chega próximo do nascimento, é uma atrás da outra. Exato. É o sinal de que a criança está nascendo. Ou seja, e se você for olhar para a geração de hoje, para os eventos de hoje, tudo acontece, você nem se recuperou de um, já vem outro desastre, já vem outra situação. São as contrações aumentando, está chegando o tempo, a gente precisa estar pronto. Mas uma coisa é fato, né, Pastor Lucas? Que a gente olha para o caos, olha para as guerras, mas será que o nosso olhar, até para a leitura de Apocalipse, né, que a gente olha às vezes e fica, meu Deus, será que a nossa leitura, será que o nosso olhar é de fé e de esperança ou é de entrar em desespero? É verdade, tem que ter esse cuidado, né? A maneira como a gente vai olhar. Assim, eu acredito que a pessoa, quando tá firme com Deus, ela vai olhar isso sempre com muita fé e esperança. Ela sempre com muita expectativa, aguardando a vinda do seu Senhor, até porque é o que Jesus espera quando ele conta as parábolas, né? Ele Sim. fala do servo fiel que ficou aguardando a vinda do seu Senhor, mesmo que ele tenha demorado até a terceira vigília da madrugada, o servo fiel ficou ali, Sim. esperando, atento, pronto para receber o Senhor dele. E acho que é assim que a igreja precisa estar, olhar para esses fatos, olhar para esses acontecimentos com essa fé, com essa convicção de que o meu Senhor está vindo, de que o meu Salvador está vindo e eu vou estar com ele na eternidade. E não com medo, né? Exato. As pessoas, às vezes, olham o Apocalipse ou as questões acerca do que está por vir e fica com medo, fica preocupada, fica aterrorizado. Não. Quem está em Cristo, é como o pastor acabou de falar, olha com esperança, olha com fé, sabendo que a qualquer momento vai acontecer. E ainda, como você disse, que não aconteça, Jesus nos recolha antes, a gente tem que estar preparado para ser recolhido por Deus, ali firme na presença dele, olhando para ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, com esperança, com a certeza de que quando nós estivermos mais aqui, estaremos muito melhores. Acho que a pessoa que está lendo com medo não leu até o final, né? Sim. Porque a gente sabe o final da história. A gente sabe o final da história, então te convido a fazer um estudo e ver todo esse cenário por completo e ter esse olhar de esperança e o principal, tendo a certeza da sua salvação. Estou salvo. Jesus me recolhendo ou Jesus voltando, eu estarei com Cristo. Então seja perseverante na fé e a gente tem que estar preparado, mas não em pânico, pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui. No versículo 15 ao versículo 28, vai falar sobre o grande sofrimento. Vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Olha só. Aliás, só voltando aqui. A gente vê aqui, ainda no versículo 12, vai dizer assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aquele que perseverar, né? Aquele que se manter firme. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Mas, pastor Lucas, a gente percebe aqui que o amor de muitos tem se esfriado. É um outro sinal claro que Jesus está voltando, é mais uma contração chegando. A gente percebe as pessoas distantes, frias, desinteressadas, como o senhor mesmo falou, igual nos tempos de Noé. Igualzinho. Se você for olhar Gênesis capítulo 6, era exatamente isso. Noé, em certo momento, parecia que o Noé que era o esquisito, né? O Noé que era o fora da caixa, porque ele estava fazendo uma coisa que todo mundo olhava para ele e duvidava do que de fato ia acontecer. E é o que acontece hoje. A gente fala de Jesus, a gente fala de uma vida eterna, a gente fala de uma eternidade ao lado de Cristo, e as pessoas não estão levando muito a sério, as pessoas preferem continuar vivendo a sua vida no seu modo de ser, no seu modo de pensar, aquela ideia assim, não, porque uma vez eu escutei uma pessoa falando, não, porque Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso aqui que eu estou fazendo, porque eu não vou para o inferno por causa que eu bebo, ou por causa que eu tenho esse tipo de atitude, essa ideia do Deus é amor, do Deus aceita, todo mundo tem um lugar no céu. Então isso aí tudo colabora muito para que as pessoas acabem ignorando a verdade do evangelho. A pessoa não vai propriamente pelo pecado, mas por não aceitar
aquilo que Jesus veio oferecer, a transformação que Jesus veio oferecer. A gente até estava estudando aqui sobre as bodas, né? O convite que foi enviado para todos, até aqueles que você olha, nossa, mas não mereciam receber o convite, mas o rei chamou, o rei deu as roupas e as condições deles estarem na festa, mas muitos não foram porque estavam preocupados com os próprios afazeres, não digo nem de pecado ou alguma carnalidade, mas só por estar no natural, muitas vezes, né? Preocupado com as coisas desse mundo, enfim. Esteja pronto, meu amigo, ele tá voltando. Vamos falar agora sobre o grande sofrimento. Aqui do versículo 15 até o versículo 28, a gente vê no versículo 15 falando sobre o abominável da desolação. Pastora Ivone, tecla SAP aqui. O que Daniel estava querendo dizer? O que Jesus citou de Daniel? Explica pra gente. Então, Daniel falava do abominável e sabe que no período interbíblico aconteceu realmente um imperador grego que foi dado a ele a liderança, a autoridade sobre determinado lugar, e aí Antíoco Epifânio, ele era a própria abominação. Por quê? Porque na época do período interbíblico, isso que Daniel está falando, ocorreu também. E ele destruiu tudo, destruiu o templo, profanou, queimou as escrituras sagradas, reverteu circuncisão. Ele fez uma coisa assim inimaginável. Só quando a gente olha a história que a gente vê quanta coisa horrível essa abominação fez. Então Daniel diz que chegará um momento em que alguém se levantará como uma abominação, para justamente perturbar tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom, e vai causar grande sofrimento, terríveis sofrimentos. Fala, inclusive, da grande tribulação aqui, né? Faz uma alusão à grande tribulação que vai acontecer. Exato. E existem várias linhas de pensamento sobre a grande tribulação. Eu vou até chamar aqui o pastor Lucas para participar, né? Porque é um assunto complexo. A gente até falava antes de começar o programa, são muitas coisas teóricas. A gente não pode falar, é assim, vai ser assado, porque a Bíblia, ela dá, às vezes, uma margem, tanto que as pessoas acreditam em ser antes, durante ou depois, porque tem alguns versículos que elas vão direcionando a esse tipo de entendimento. Então, é muita coisa teórica. O fato é, você tem que estar pronto. Se vai ser antes, durante ou depois, a gente não sabe. Mas, pastor Lucas, segundo a Bíblia, assim, o que o senhor acha que tem mais indícios sobre a grande tribulação? O que o senhor acha a respeito? Eu penso que é o que o nosso missionário também ensina, que a igreja ela vai ser levada antes. Antes que essas coisas aconteçam, a igreja vai ser levada antes. Então, eu acredito que seja uma coisa mais pré-tribulacionista, como o pessoal gosta de dizer de forma técnica, né? Tem vários termos aí, né? Mas, assim, a Bíblia, assim, ela dá muita margem para que a gente pense dessa forma, né? Porque você vai ver que Jesus, ele vai mostrar isso durante o desenrolar do texto, mostrando essas oportunidades, essa questão da pessoa perseverar e da pessoa ter esse cuidado, da parábola das virgens, que veio e levou 5 que estavam prontas. E tem outras partes do texto que vai mostrando que a gente pode entender dessa forma que vai ser levado antes. Aqueles que creem, aqueles que estão firmes com Cristo. Perfeito. Aqui do versículo... A gente vai ver no versículo 27... Eu posso fazer só uma observação? Claro, deve. É que a gente não pode perder de vista que a Bíblia, ela não dá todas as informações. A palavra de Deus registra aquilo que Deus considerou importante que fosse registrado, mas não entra em detalhes, então não dá todas as informações como a gente está acostumado a encontrar numa enciclopédia, né, quando faz uma pesquisa, num livro. A Bíblia dá a notícia, ela fala do fato, mas não entra nos pormenores. E aí, quando a Bíblia não entra nos pormenores e ela só fala o que vai acontecer, vem a questão da hermenêutica, da interpretação. Vem um que tem uma ideia melhor, olha, eu acho que vai ser desse jeito, aí o outro vem, não é bem assim. E aí a gente fica meio que perdido no meio de tantos raciocínios, de tantas interpretações. Mas algo que a gente tem que primar muito, 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 é que se for pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, ou seja lá o que for, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer de fato e nós precisamos nos preparar
para elas. Exato. Seu passaporte tá carimbado? Não é? Já tá pronto, tá com as malas feitas já. Porque ele está voltando. Isso a gente vai falar durante todo o programa. Ele está voltando. E, pastora, eu tava aqui reparando, no versículo 27 vai falar, né? Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aqui vai dizer sobre a volta do Senhor de uma forma inconfundível. Visível. Visível. Porque tem gente que fala que vai ser como algo um raio. secreto. Tem gente que defende essa linha Não, também. a volta de Jesus, ela vai ser barulhenta. Ela vai ser visível. Todo olho verá. Né? Todo olho verá, porque vai ser como se fosse um raio mesmo, que cai de um lado e sai de um lado e vai cair do outro lado, atravessando assim com aquela luz, com aquele barulho. Todos verão. A segunda volta de Jesus será visível a todos os olhos. Nada secreto, nada escondido. Perfeito. Seguindo aqui, vamos agora para a vinda do Filho do Homem. No versículo 29 vai dizer, fala dos astros, né? Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Aí aqui diz até o que a senhora falou, né? Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A gente vê que tem uns que chorarão, né? De repente, quando olharem ali para aqueles grandes sinais, Jesus voltando, chorem porque não aproveitaram, não remiram o tempo e não aproveitaram essa janela de misericórdia que o Senhor tem dado para o seu povo, que é hoje. Se arrependa hoje, abandone aquilo que é de errado e volte-se para o Senhor. Seguindo aqui, a gente vai ver sobre a lição da figueira. Tô correndo por causa do nosso tempo. Vocês de casa sabem, né? Que a gente tinha que ter aqui 2 horas de podcast. Jesus disse sobre a figueira, quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão, então esteja atento aos sinais. E lá no finalzinho ele vai falar sobre as palavras dele. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Uma coisa que também gera várias teorias é sobre esta geração, né, que diz muito aqui sobre Jesus. Pastor Lucas, o senhor consegue esclarecer para a gente um pouquinho melhor que geração é essa? Porque, de repente, aqueles que estavam ouvindo Jesus pensaram, somos nós. Mas que geração Jesus estava se referindo aqui? Eu acredito que tem muito do que Jesus falou para aquela geração também. Sim. Ele estava falando diretamente com aquelas pessoas. Por isso que ele disse que, em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quer dizer, aquela geração, isso aconteceria e eles presenciariam, mas nós também vamos ter que ficar firmes na fé, né? Nós vamos ter que permanecer ali confiando, porque vai acontecer. De fato, ele disse, olha, isso vai acontecer e você precisa crer até o último dia, como você disse, da janela de misericórdia. Enquanto você está aqui, ouça a palavra, creia na palavra, confie, porque vai acontecer. Muito do que Jesus disse aconteceu mesmo, alguns anos depois, né? 30, 40 anos depois, aconteceu mesmo do Império Romano invadir, e o historiador Flávio Joséfa, ele diz que mais de 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra dos israelitas contra os romanos, de Israel e Roma, e milhares foram levados cativos nesse prenúncio que Jesus dá lá nos primeiros versículos, entendeu? Então, quer dizer, muito do que ele falou já aconteceu, mas muito do que ele falou também está por vir. Há quem diga que já aconteceu, mas nós sabemos que ainda não. Né? Alguns vão dizer, não, no ano tal, não sei o que, aconteceu isso e cumpriu isso. Não, não. Tem muita coisa do que Jesus disse que vai acontecer. E é para elas que nós temos que estar totalmente preparados. Exato, esteja pronto, esteja com a sua mala feita, meu amigo. A gente vai seguir aqui já se encaminhando para o final, mas para a gente poder abordar o máximo de coisas possíveis, vai falar aqui a partir do 36 sobre o dia e a hora. Mas se Jesus já sabe os sinais que vão ali simbolizar e introduzir o início, o princípio das dores, por que ele não falou, vai ser tal dia, vai ser em tal mês, vai ser em tal ano? Por que ele já não deu essa informação? Porque ele não sabe, né? Tá aqui, ó, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o
pai. Então a gente vê que não adianta, quando você vê alguém falando, vai ser em tal ano, vai ser em tal coisa, não acredite. É furada, né, pastor? Já tentaram fazer isso, né? Várias vezes, 2012, 2000. Já tentaram. Tinha até um ditado muito antigo, da época da minha vovó, que eles diziam assim, há 2000 anos chegará, mas de Sim. 2000 anos não passará. Ó, já passamos faz tempo, né? Muitos tentaram desvendar, mas é mistério. É mistério, só o pai sabe. Tem até uma simbologia interessante que meu esposo pregou sobre esse texto há um tempo atrás e falou sobre como funciona o casamento judaico. Que só o pai sabe o dia que os noivos vão se casar. Porque na nossa cultura, os noivos estão organizando, correndo atrás dos detalhes. Mas só o pai sabe o dia que vai ser o casamento. É até interessante para você pesquisar um pouquinho depois, né? Dever de casa. E aqui no finalzinho vai falar sobre o empregado fiel e o empregado infiel. Até a pastora comentou um pouco sobre isso, né? Aquele que acha, mas Jesus vai demorar muito a vir. Ele começou a se preocupar com outras coisas, mas tinha o fiel, aquele que estava preparado. Aquele que estava pronto. Então, que você não extrai nada, não entendi nada de escatologia. Que uma coisa você entenda, Jesus está voltando e o tempo da misericórdia, o tempo do arrependimento é agora. Que você possa se voltar ao Senhor, porque Jesus está assim, ó, de braços abertos para poder te receber e através do sacrifício dele, o sangue dele é capaz de te perdoar. Ainda que você olhe e fale, mas eu não tenho condição de ser perdoado, não mereço essa graça, mas Jesus está oferecendo para você. Então, independente do que você fez, o quão longe você foi, o Pai está de braços abertos e pronto a te perdoar. Então, se volte para o seu Criador. Para a gente poder encerrar com chave de ouro, nós temos o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo tão extenso, né, e tão complexo, diz assim: Jesus anunciou 2 eventos futuros. Primeiro, a destruição do Templo de Jerusalém, o que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano, comandado pelo general Tito, destruiu Jerusalém e o templo. Em seguida, respondendo a um questionamento dos discípulos, falou a respeito do fim dos tempos. Ele apontou uma série de acontecimentos que antecederiam a sua volta. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fome, pestes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso representa apenas o início dos tempos do fim. Nesse tempo, os seguidores de Cristo serão perseguidos, haverá falsos profetas, iniquidade em extremo e falta de amor. A salvação, todavia, será daqueles que perseverarem até o fim. A segunda vinda de Cristo ocorrerá após o período da tribulação em meio a grandes fenômenos nos astros. Ele retornará com poder e grande glória, e todos o verão. Nesse momento, os servos de Deus, espalhados por toda a terra, serão reunidos perante ele, mas os incrédulos e rebeldes serão julgados e condenados ao castigo eterno. Então, Cristo derrotará toda a força do mal, o anticristo e o falso profeta, e reinará visivelmente sobre tudo. O Filho de Deus assegurou-nos do cumprimento dessa profecia, dizendo que as suas palavras jamais passariam. Ninguém sabe exatamente quando isso ocorrerá. Portanto, o melhor é nós nos empenharmos ao máximo na obra que nos foi confiada. Assim, seremos considerados fiéis e prudentes quando o Senhor voltar. Muito obrigado, missionário R.R. Soares e pastor Lucas. Muito obrigado. E passa para a gente também o endereço do senhor, né? Onde as pessoas conseguem encontrar o senhor e também os horários desse domingo. Muito bem, dona Júlia. Nós estaremos ali na Rua Frei Caneca, número 5, na nossa igreja no centro do Rio de Janeiro, próximo ao Hemorrio, próximo ao Campo de Santana. Domingo, 8, 15 e 18 horas. Eu creio que Deus tem algo bom pra gente. Perfeito! E pastora Ivone, que bênção recebê-la mais uma vez. Muito obrigada, viu, pastora? E passa o endereço da senhora também. Sou eu quem agradece o convite e a oportunidade. Mas deixa eu falar dos nossos cursos novos que vão sair no EAD. Logo, logo, já está quase pronto. Finalizando, nós vamos ter capelania 100% online e vamos ter também introdução bíblica 100% online. Inclusive, eu convido as pessoas que assistiram, que estão assistindo aqui agora e têm curiosidade e vontade de aprender sobre hermenêutica. No curso de introdução bíblica, o 3º módulo, ele vai falar sobre hermenêutica.
a interpretação da Bíblia. Então eu quero convidar todo mundo para visitar lá o nosso site e dar uma olhadinha que daqui a pouco vai estar à disposição, Júlia. Ai, que maravilha, que bênção! Você precisa conhecer os cursos da grade. Se ainda não conhece, se já fez, tem lançamento, então você vai ter mais coisa ainda para continuar aprendendo e prosseguindo no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Ferramentas, né, pastor? A gente vai tendo mais ferramentas para interpretar a Bíblia da forma correta. Você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estude Mateus 25 e volte para o próximo podcast bíblico. Ainda estamos nessa veia escatológica, mas agora vamos para as parábolas, tá bom? Eu aguardo você no próximo podcast. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!